Oi, TRTeiros! Oi, simpatizantes pelos TRTs! Vamos trazer algumas atualizações e também trazer algumas informações gerais de todos os perfis que eu estou recebendo aqui na minha turma Premium para os TRTs. Lembrando que a turma está aberta para todo tipo de concursos, área fiscal, tribunais, mesmo que seja universidade, nem vestibulares. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Horta, sou psicopedagoga, sou psicanalista, ajudo há muitos anos quem tem dificuldade na hora de preparar o material, de revisá-lo e de memorizá-lo para a aprovação, então para veteranos encalhados ou para novatos, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui algumas dúvidas gerais para vocês e depois você vai salvar esse vídeo, se de repente você não está focando agora no TRT, para depois você voltar e revisitá-lo, porque tem muita coisa boa aqui do começo ao fim do vídeo, tá? E alguns conselhos também que vão ajudar vocês a se observarem, porque às vezes a gente tem alguns comportamentos que eu chamo de vícios comportamentais que passam despercebido, a gente nem percebe, só percebe quando a gente olha que já está lá no fundo do poço. Então isso aqui vai ser só para você ficar em estado de alerta, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Para novatos, quem que domina os concursos de TRTs? A banca FCC. Para quem não sabe, o TRT-8 para Amapá se movimentou. Então, tem muita gente dizendo e apostando que esse concurso de fato vai acontecer muito junto com o TRT-4. Pega essa informação. O TRT-8, por que é que ele está sendo a cereja da vez? Porque eles estão pensando em desmembrar Pará do Amapá. Significa que vai ter um movimento muito grande de servidores. Terceiro, para os pessimistas que ficam escrevendo nos comentários, nossa, tá chamando uma miséria, nossa, que não sei o que fica lá debatendo, divagando, eu já percebo que não são TRTeiros. Quem é TRTeiro já sabe que em ano de eleição, depois mais um ano, é sempre assim mesmo, uns gatos pingados. Depois quando passa mais ou menos o próprio concurso, 1 ano e meio, 2 anos e meio, dependendo das regiões, que já tem aí gente que já fez boas pesquisas sobre isso, chama bastante, principalmente no ano de vencimento. A questão é, toda vez que a gente fica tendo um olhar pessimista para as coisas, o seu subconsciente vai te sabotar e vai te fazer procrastinar, porque para o corpo do nosso desenvolvimento humano, se não tiver a motivação, se não tiver benefício, todo o seu organismo vai fazer de tudo para que você não preste como modo de mecanismo de defesa, tá bom? Então, se você quer pegar TRT, mude os seus comentários, mude a sua postura, mude a sua mente, tá bom? Porque senão não vai valer a pena e vai te prejudicar em todos os sentidos na sua vida. Ou seja, entrou numa coisa, entra para ganhar. Se ficar mais, não é para você. Aí você já muda e pega um outro que você sinta que tem mais vantagem, tá bom? Aqui tô falando realmente como estrategista comportamental, tá? Show? Pega aí, tá bom? Mas se você estava pensando de outro modo, só de ouvir isso aqui, talvez já te dê a chance, um despertar de mudar o teu comportamento nas redes sociais, porque quando eu vou olhar os vídeos e vejo comentários de gente que já comenta aqui, eu fico bem preocupada com vocês. Tomem cuidado, e grupos também, tá bom? Tá, então a banca FCC é a que domina, 85% é a banca FCC, TRT-8 tem gente achando que vai ser FCC, eu duvido, pra mim vai ser Sebrasp, mesmo Sebrasp, geralmente ela é certo e errado, lá é múltipla escolha, ou seja, Sebrasp no TRT-8 tem as suas peculiaridades, tá bom? Alguns de vocês eu vi comentando assim, agora tem que estudar muita jurisprudência e muita doutrina. O que acontece? Vocês confundem a compreensão em questões mais bem elaboradas e o desenvolvimento do raciocínio crítico. Vocês estão equivocados. Cargo de técnico, o que domina é a letra de lei. Como assim, Kátia? Não é do jeitinho que você está pensando. Vai lá e coloca a letra de lei, não. O desafio é compreender, num caso hipotético e prático, ter um raciocínio crítico para identificar a teoria na prática, que é quando não está tão explícito assim, aquilo que é para marcar, mas você precisa raciocinar para encontrar, e muitas pessoas confundem isso com jurisprudências e acham que tem que ficar comprando livros, comprando videoaula, comprando material, e não gostam de estudar letra de lei, porque letra de lei não é tão fácil assim, né? Mas quem tá aqui na turma Premium de TRT comigo, que já passou da fase 1, pode vir aqui escrever para os amiguinhos aqui e dizer, vocês estão enganados, eu também achava isso, mas eu já estou na fase 2, na mentoria da Kátia, no método MED, e ela conseguiu me provar que eu estava errado. Ah, mas e se agora muda? Lógico que a gente não fica estudando assim. A gente vai para ganhar. Quando eu preparo vocês é para estar entre os primeiros colocados, tá bom? Então, obviamente. Mas, quando eu monto todo o processo de gamificação, na fase 1 vocês passam
por todo um desenvolvimento estratégico de modo geral, tá bom? Inclusive as turmas estão abertas, tá? Eu tô te esperando, você já tá lá? Não fique enrolando não, porque depois não vai ter vaga para vocês. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários e vocês acessem lá, tá bom? Lá no grupo do Telegram também eu deixei uns materiais sobre procrastinação, ferramentas e motivação para ajudá-los. Então entra lá no grupo e pega, tá? Bom, mas eu tô te esperando, eu quero te ajudar nisso daqui. Redação ou análise de caso, para a TRTs é uma segunda prova, porque o peso é muito grande. Português, de modo geral, tanto para técnico quanto para analista, 50% a 60% é a interpretação de texto. Só que quando eu falo interpretação de texto, não confundam. Tá lá, reescrita de frase, por exemplo, você tem que dominar muito colocações pronominais, você tem que dominar vírgulas, você tem que dominar bem as conjunções, regência nominal e verbal, né? E você só vai melhorar isso com treino, né? Na fase 1 a gente trabalha bastante isso com vocês, principalmente quem tem alguns transtornos de déficit de atenção e analfabetismo funcional. Calma que eu trouxe 6 perfis aqui para você tentar enxergar em qual perfil você está, tá? Aonde então que tem mais jurisprudência e doutrina? Nos de analista, tá? Kátia, quais são os estados que são mais concorridos, que são mais difíceis? Acreditem, Norte e Nordeste. Lá a concorrência é pesada. O povo de lá, na verdade, se você achava que eram outros estados, você está enganado. Toda vez que você for fazer prova no Norte e no Nordeste, você vai se deparar com provas difíceis e com concorrentes muito bem preparados. Então, o foco principal é desenvolver raciocínio crítico, compreensão de casos hipotéticos, né? Sim, tanto o técnico quanto o analista se beneficia muito para quem estuda muito através de questões, mas tem uma diferença entre a engenharia reversa que o povo vende para vocês e o direcionamento de estudos no método MED, tá bom? O método MED, ele teve que ter algumas adaptações, principalmente para quem tem muita dificuldade mesmo, ainda mais os novatos, tá? Então, esse ano, possivelmente, a gente vai ter aí o TRT4, pelo jeito a gente vai ter o TRT8, eu acho que tanto Minas Gerais, tudo ali no primeiro trimestre, até o quarto mês de 2027, você vai ter um atrás do outro que não vai nem conseguir respirar direito, e essa que é verdade, tá bom? Eu vou falar sobre os piores erros que analisei de estratégia de estudos também, mas antes eu quero colocar aqui outras coisinhas que eu percebi fazendo a avaliação na primeira sessão de quem me procurou na mentoria, tá? Então, deixa eu ver aqui. Quem me procurou que é veterano e já está estudando há um tempão e não sai do lugar, que não tem questões psicológicas para trabalhar, não é uma pessoa que está tendo crise de ansiedade, não é uma pessoa que é disciplinada. Dando um exemplo, o Gregory. O Gregory, quando me procurou, já estudava um bom tempo, só que estava com a nota estagnada. Então, ele não tem questões psicológicas, tem aquela ansiedade normal, mas de modo geral, ele tem uma mente muito boa e é disciplinado, né? Então, o que eu percebi do Gregory? Um certo acúmulo de material e a forma de revisar dele estava muito errada. Gregory já foi aprovado no TRT2, está ali entre as primeiras colocações para mim, tanto na cota quanto na geral, e também foi aprovado no TJ Rio de Janeiro, eu acho que ele deve estar em 6º ou em 8º lugar, e agora ele foi aprovado em mais um outro, que eu até coloquei no grupo para os meus mentorados, e eu esqueci qualquer outro que praticamente ele fechou a prova, e ainda assim ele vai pegar outros TRTs, tá? Ele está de olho no TRT do Sul e no TRT Minas Gerais, ou seja, a gente só para de estudar quando é nomeado, essa que é a questão. Ele está comigo há um pouco mais de 2 anos. Então, o fundamento principal foi ele entender o que é o inventário, entender o que é o cálculo estratégico, né? Entender quais eram as falhas dele, e daí eu fui ajudando ele a montar pedagogicamente o material para trabalhar em favor dele, não ele ter que trabalhar o contrário, tá? Até porque ele trabalha e a carga horária de estudos dele é pequena, então ele entendeu que os estudos dele são a longo prazo. Quando a gente fez esses ajustes, pronto, começou a ter as aprovações dele, tá? Quando eu pego na mesma situação, tipo, do Gregory, na mesma rotina que do Gregory, ele trabalha, tá com essas questões também empacado, mas sem questões psicológicas em conjunto, não dorme direito, déficit vitamínicos, ferritina baixa, se é homem, testosterona baixa, tomando medicações que são inadequadas porque teve um diagnóstico errado, ou seja, tentando tomar um psicoestimulante para uma pessoa que não tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um mix, tudo misturado aí de medicação para depressão junto com ansiedade, ou seja, a gente passa por profissionais que nos trazem um diagnóstico errado pra gente. E aí o que acontece? Uma pessoa sem clareza mental, ela acumula material, ela é insegura, ela tem alguns surtos, então é muito mais difícil de cuidar, tá bom? Então, nesse tipo de veterano, o que a gente está tendo que fazer? Por cada sessão, analisar a pessoa, ver como que tá o psicológico dela, e montando o material. São pessoas que não conseguem, às vezes, trazer certinho o material pra mim à risca, porque a cabeça quando não tá boa, tudo é muito difícil, tudo é muito difícil. Então, a gente insere tanto a terapia,
e insere tanto como a organização, né? Então, todo o acolhimento, todo esse cuidado, eles vão entendendo um pouquinho mais de neurociência e o comportamento, porque achar que é só comprar um bom material, estando com a coisa tudo ruinzinha aqui dentro, do modo geral, eles entendem que não vai funcionar. Tem gente que está estudando há 13 anos e me procurou, tá bom? E não sai do lugar. E agora, gente, é um divisor de águas, tá? Isso ajuda bastante, modéstia à parte, não tô querendo ficar cantando vantagem, mas realmente o nosso trabalho aqui no IAP não existe em lugar nenhum. A gente trabalha aqui para transformar vocês em turma ouro. Agora vamos por outro perfil, que são pessoas que são meio que novata, tem toda uma expectativa de ser aprovado num bom concurso público, só que não tem foco. Uma hora fala que quer isso aqui, depois muda que quer o outro, aí quando você vai dar uma tarefa simples, a pessoa tem crise de ansiedade. Então percebo que regular o emocional da pessoa é o principal, porque ela de fato está totalmente perdida. Para conseguir montar um material, vamos por focado no TRT, se a pessoa tá morrendo de medo, não sabe nem por que eu escolhi o TRT, tá tendo crises, e uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra, então a gente sempre foca principalmente em terapia, para ajudar o caminho em psiquiatria, né, dou uma analisada nas medicações que estão sendo tomadas, tenho formação em psicofármacos também, é a minha área também de atuação, então trago todas essas informações e peço para que passe num outro psiquiatra. Geralmente eu recomendo, eu faço o encaminhamento online para os psiquiatras que eu conheço, que são da minha confiança também, tá bom? Porque tem umas medicações aí que vocês estão tomando que realmente afeta. Tem gente tomando que às vezes precisa, entende? É muito importante entender aonde a pessoa tá, porque às vezes a pessoa realmente tá precisando de algumas medicações e ela entende que vai ser uma longa jornada e tá tudo bem. O duro é passar por isso a vida toda, 10, 20 anos estudando eternamente para concurso público, sem ninguém ter a coragem e a capacitação de dizer a verdade para vocês. Isso é muito importante, tá? Sim, tem gente assim, tá bom? E eu vou falar pra vocês que uma boa parte tá desse jeito. Que mais? Então, ó, vamos falar mais ou menos. Uma pessoa que te procura, Kátia, estudando 3 horas por dia, que foi uma das perguntas, que estuda 3 horas por dia, não tem essas questões psicológicas? Tem, claro, os altos e baixos, mas é disciplinado, tendo você como supervisionando, e é aquela pessoa que eu chamo de executor. Missão dada é missão cumprida. Dá uma atrasadinha ou outra, mas nada demais. Quanto tempo levaria para estudar para um concurso bom? Nesse caso, estudando 3 horas e podendo se dedicar no final de semana umas 6 horas, fazendo o cálculo estratégico e enviando o inventário para mim, eu percebo que 8 meses a 1 ano, tá bom? Agora, se a pessoa já vem de um material pronto que só precisa fazer umas adequações, dependendo da carga horária, se ela não está trabalhando, ela consegue estudar 6 horas por dia, de segunda a segunda, também com essas questões orgânicas e psicológicas, ok, ela consegue em 6, 8 meses estar ali entre as primeiras colocações, muito bem organizada estrategicamente, tá bom? Desde que tenha uma mente boa de adaptabilidade e flexibilidade, porque às vezes a gente tem personalidade muito cristalizada, pessoas muito sistemáticas, que também a gente tem que descristalizar para que ela fique um pouco mais flexível para trabalhar mentalmente, tá bom? Uma pessoa que trabalhe e é veterano, então você está querendo dizer que todas essas questões psicológicas, porque quando a gente não está bem psicologicamente, a gente tende, por causa do mecanismo de defesa, a procrastinar, né? Exatamente, então pode ser que você leve de 2 a 3 anos, tá bom? Isso pode piorar se você não fez o cálculo estratégico. Então, vamos supor, eu peguei pessoas, eu vou dar um exemplo sem falar um nome, de uma pessoa que ela só consegue estudar 1h30, domingo ela não consegue estudar porque ela tem responsabilidades com filhos, né, ela trabalha, e aí ela comprou um material, não tem nada a ver o curso, tá bom? Vou dar só como exemplo, tá? É exemplo. Ela tem um material do Esquadrão de Elite e um material do Brabo. Daí, na hora de fazer o inventário, a gente fez o inventário e escolhemos. Uns ela vai estudar pelo Brabo e outros ela vai estudar pelo Esquadrão. Aí a gente fez o cálculo estratégico. Ao fazer o cálculo estratégico, ela descobriu que português e direito do trabalho, ela vai levar, se ela não procrastinar, se ela ficar à risca, se ela estudar 1h30 apenas, ela vai levar quase 1 ano só para ver essas 2 matérias, porque tem que revisar a fase 1 que ela já montou para mim. Se ela estudar 4 horas por dia, 6 horas para uma matéria e 4 horas para outra matéria na semana, que é o que ela daria, porque tem que esperar a revisão dos outros, aí ela levaria uns 4, 5 meses, entende? Caiu a ficha dela, que é a longo prazo, tá? Ali ajuda a tomar decisões, porque você tem uma noção de onde você vai estar quando sair o edital. Dá tempo da gente pensar em estratégia, por isso que é importante fazer isso, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Então vamos lá.
estuda faz tempo, tem material pronto e a cabeça está ok. Então, ela pode levar, se ela já é TRTeira, com a organização e adequação do material, se ela conseguir entregar tudo em dia, que para mim ela leva de 6 meses a 8 meses, tá bom? Isso contando revisão, material pronto, também contando com simulados. Se ela tá com o material tudo bagunçado e a cabeça não tá ok, então vai levar um pouco mais de tempo, tá? Isso é um fato, eu tô trazendo números, tá bom? Eu sou uma pessoa muito numérica, eu gosto de olhar para os números para analisar probabilidades, chances de erros e acertos de vocês, porque é isso que eu faço. Deixa eu ver o que mais aqui. Piores erros que eu analisei. Então, ó, veterano que empacou na nota, ele não fez o cálculo estratégico, o material de estudos dele não tem sistema de revisão. Ele tentou colocar algum sistema de revisão daquilo que passam para vocês, né? Aquele sisteminha aqui automático, 24 horas, essas coisas, e eles não tinham noção de quando faz o cálculo estratégico, que a conta não bate. Tá? Então eu percebi muito isso desses aqui. Não foi difícil organizar, porque daí a gente acaba reorganizando o material do zero, tá? Com o que já tem. Veterano com dificuldades psicológicas, carga horária, mais medicações inadequadas, eu percebi muito acúmulo de material, tá? Muito inseguro e tendo muita ansiedade, afetando bastante a atenção. Isso que eu percebi bastante. Novato com material ruim, ou novato com material enorme, ou novato com acúmulo de material, ou novatos enganados aí, porque quando a gente não conhece nada, qualquer coisa que nos oferecem parece tudo maravilhoso, tá? Então eu percebi novato que comprou material que é mais letra de lei e só questões, eles estão muito perdidos porque eles precisam de um material um pouquinho mais bem explicado. E muitas vezes esse material que é oferecido, porque é mais letra de lei, vamos pegar esse material aqui que é mais enxuto, e estão pagando caro, né, no material, eu tô vendo que vocês não estão conseguindo compreender bem. Quando vocês compram cursos muito avançados também, eu percebo que vocês ficam muito perdidos, né? Eu percebi que os novatos que estão agora vindo para a TRTs estão elogiando bastante o material do Esquadrão de Elite, porque eles acham que está assim eles estão conseguindo acompanhar um pouquinho melhor o material deles, tá bom? É um material que é enxuto, mas as explicações são muito boas. O único ponto que reclamaram bastante é que o Esquadrão de Elite deveria trazer a videoaula e um material em PDF com base na videoaula. Eles acharam que está muito resumido, porque aqui pedagogicamente a gente transforma o material em PDF em caderno para não ter acúmulos de caderno, porque se perdem muito. Então esse é o ponto que os novatos reclamaram para mim. Novato que pega bem as coisas, que já estudou direito, que não é tão leigo assim, prestou os concursos, estão se dando bem, elogiando bastante o Papa Concurso e também o Estratégia. Quem já é veterano, que já prestou bastante concursos, trouxeram elogios do Bitoleio, mas mesmo os que vieram atrás de mim, todos esses materiais a gente teve que fazer adequações sim, tá bom? Reclamações que vocês estão fazendo para mim. Quando eu peço o cálculo estratégico, a bagunça que os cursos estão, porque eu preciso do número. Na hora de fazer o inventário, a gente precisa da carga horária, das videoaulas, e eu preciso do número dos PDFs. Quem vê videoaula, que tem uma facilidade de aprendizagem, mas vendo videoaula, tem que ter um material impresso, e o material tem que estar adequado à videoaula. Quem é novato e gosta de leitura escrita e vai começar a estudar agora, tem que ter um material muito bom e muito didático. Então, nesse caso, quem não tem dificuldade de leitura escrita e está começando a estudar agora, tem elogiado bastante aí o Estratégia. Lembrando que são todos materiais imensos, tá? Grandes. Quando eu falo grandes, é assim. Para você dar conta em 8 meses, por exemplo, um material do Estratégia ou do Papa, tem que ser aquela pessoa que não está trabalhando. Ela estuda praticamente 6 horas de segunda a segunda, tá? Porque quando você faz a carga horária, você percebe que precisa mais ou menos de umas 300 horas. É só você fazer, quer ver? Você não ficar debatendo comigo e virar os olhos aqui pro meu vídeo. Basta você pegar o teu curso, quer ver? Tô te desafiando. Basta pegar o teu curso, pega uma folha sulfite e anota de cada aula a carga horária total. Aí vem e anota a carga horária sem expectativa, aquela que é certeza que você consegue fazer. Anota. Aí, soma ali quanto tempo com o que você tem, com o tamanho do material que você tem, isso sem contar quando pausa para anotar, porque se você não pegou o PDF da aula e vai ficar lá copiando um montão no caderno, vai aumentar quase o dobro a carga horária da aula que você comprou. Só faça esse cálculo aí, você vai cair tua ficha. E é desesperador, acredite em mim, tá bom? Então é isso de modo geral, só trazer para vocês os perfis que eu estou recebendo. Estou recebendo perfis maravilhosos, pessoas também que eu estou vendo que não está difícil de
de organizar, às vezes as mesmas questões psicológicas, tem gente que há adaptações com algumas coisas pedagógicas, estão engrenando muito rápido, outros ainda estão muito perdidos porque não estão bem, mas a gente vai tratar, vai cuidar, e no tempo oportuno também vão conseguir vencer assim como todos os outros desafios que eu já recebi. O que eu falo para vocês, confiando em mim, dando a mão para mim, eu levando cada um no seu tempo, todos somos capazes de chegar e conseguir conquistar aquilo que tanto desejamos, seja em concursos públicos, ou seja, fazer escolhas muito mais assertivas e que vá mudar de verdade a sua vida, tá bom? É isso, era só mais esse bate-papo mesmo aqui com vocês, tá? Escreve aqui também nos comentários, quero ver aonde é que você se identificou, o que que você percebe que você está errado aí, que você não está sabendo se organizar, qual o material que você comprou, tá bom? Só que quando você for indicar o material, tem que falar, essa é a minha carga horária, esse é o tamanho do meu material, eu fiz o cálculo aqui, eu já sei quando eu vou terminar. Porque quando vocês não fazem, eu sei que vocês... Porque eu sei que às vezes dá preguiça fazer certas coisas, mas preguiçoso não consegue ser aprovado num bom concurso como esse de grande porte. Preguiçoso, pessoa que não quer fazer as coisas, que é tudo masticadinho na mão, muito difícil conseguir ser aprovado, tá bom? Tem que, suar. Esse é o perfil que a gente precisa. Se não tem esse perfil, a gente ajuda você a desenvolver esse perfil aqui na marra, tá? Fique bem.